No vídeo de hoje eu quero falar sobre como lidar com pessoas grosseiras. Eu tenho recebido muitos pedidos nesse sentido aqui no canal ou na fanpage, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas muitas pessoas me escrevem pedindo para falar sobre isso. Então eu decidi gravar esse vídeo hoje. Como lidar com pessoas grosseiras. E olha, essas pessoas estão em todos os lugares. Eu já fiz um vídeo, eu não sei se você já assistiu, a miniatura dele no final aqui, ela vai aparecer aqui no canto da tela, você pode vê-lo também. Eu gravei um vídeo há algum tempo chamado Como lidar com pessoas agressivas e irritadas. Agora, existe uma diferença entre uma pessoa agressiva e irritada e uma pessoa sem educação, uma pessoa grosseira. Porque muitas vezes a pessoa ela é agressiva, ela está irritada, mas ela não te ataca, você só percebe no jeito dela que ela está daquela maneira, num tom um pouco mais agressivo no falar, um tom um pouco mais irritado. Agora, hoje não. Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas grosseiras. Muitas vezes uma pessoa grosseira, ela não está irritada, ela é irônica, ela é sarcástica, ela é inconveniente, ela é mal educada. É desse tipo de gente que eu estou falando, não necessariamente uma pessoa irritada. Nós precisamos entender, você precisa entender que existem pessoas que elas são grosseiras e sem educação. Não é só quando elas estão irritadas, elas são daquele jeito, elas optaram por ser daquela forma. Agora, você sempre terá uma escolha, é preciso entender isso. E eu estou compartilhando aqui com você a minha forma de pensar, para te ajudar. Se você pensa diferente de mim, tranquilo, prossiga a sua vida, aproveite desse vídeo o que você acha que dá para aproveitar. Eu estou falando para você, não é do que eu leio, eu estou falando do que eu vivo. A minha vida se chama A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Eu lido com gente sem educação o tempo todo. E eu duvido que com você seja diferente. Então eu quero citar aqui o caso de um aluno muito querido, que ele me acompanha no canal e na fanpage, ele sempre compra os meus produtos. Ele se chama Carlos, eu não vou falar o sobrenome dele porque eu não sei se ele me autorizaria. Mas ele se chama Carlos e trabalha como motorista de ônibus. Então ele me escreveu recentemente dizendo: Ivan, como é que eu lido com gente sem educação e grosseira? Porque essas pessoas estão acabando com o meu dia, tem dia que eu chego em casa e não consigo dormir. Você já imaginou, você como motorista de ônibus, você já imaginou a quantidade de pessoas que entram no ônibus todos os dias? Esses ônibus de passageiro, não sei onde você mora, como é que você chama? No interior de São Paulo, onde eu moro, a gente chama de circular, ônibus urbano, tanto faz, né? Em cada lugar do Brasil isso é chamado de um jeito. Você já pensou o tipo de gente que esse camarada tem que ligar todo dia? Você já viu a falta de educação de algumas pessoas, ou da maioria delas? Não tem nenhuma gentileza, não tem nenhuma ética, não tem nenhum respeito pelo ser humano. Então acha que o motorista de ônibus, por exemplo, é seu escravo, que pode fazer aquilo que você quiser. Então esse vídeo aqui, ó, como lidar com pessoas grosseiras, eu vou lhe mostrar um pouquinho do que eu uso no meu dia a dia para que essas pessoas não roubem a sua alegria, porque creia, a escolha é sempre sua. Você vai trombar com gente grosseira em todos os lugares, mas a escolha é sua. Você vai deixar que eles roubem a sua alegria, estraguem o seu dia, ou você vai assumir o controle das suas emoções? Ninguém pode escolher isso por você. Não importa o que você tenha aprendido até hoje, essa é uma verdade da qual você não vai conseguir fugir. O controle emocional é seu. Ninguém pode roubar a sua alegria. Sabe qual é a culpa da pessoa grosseira? A culpa dela é ser grosseira e não ter educação e não usar respeito. Mas você jamais pode dizer que ela estragou o seu dia, ou ela tirou a sua alegria, ou ela roubou o seu sono. Então eu vou lhe dar uma dica muito simples. Como lidar com pessoas grosseiras? Primeiro, não responda na mesma altura que elas. Essa é a primeira coisa. Você nunca apaga um fogo com mais fogo. Você nunca vai ver um extintor de incêndio que da mangueira dele vai sair fogo. Ou sai água, ou sai espuma química, ou sai CO2. Por quê? É o contrário do fogo, é para acabar com o oxigênio. E Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já viveu, ele diz num dos seus livros na Bíblia, ele diz: sem lenha o fogo se apagará. Retire a pessoa que faz intriga e o mal cessará. Eu lhe digo a mesma coisa, quando um não quer, dois não brigam. Então, primeira coisa, não desça ao nível da pessoa. A pessoa foi grossa com você, não desça ao nível dela. É claro que a emoção vem. Eu não sei que tipo de emoção você sente. Eu sinto vontade de esganar, é a primeira vontade que eu sinto. Mas veja, uma coisa é sentir vontade, a outra é descer ao nível dela. Então você pensa que no dia a dia não tem pessoas que gritam comigo? Elas gritam, mas eu não grito com elas. Eu tento chamá-las à razão. Se elas me ouvirem, que ótimo. Se elas não me ouvirem, eu encerro a conversa firmemente, não com falta de educação, mas eu encerro. Por quê? Porque uma pessoa que não te respeita, não tem como você conversar com ela, seja um cliente, seja quem for. Nada dá o direito de uma pessoa ser grossa com a outra, nada.
ser ríspida, ser sem educação, grosseira, nada dá o direito disso. O respeito é um direito nosso e é uma obrigação das outras pessoas. Então minha primeira dica, não desça ao nível dela. Lembre-se de uma frase que diz assim, ó, não discuta com um imbecil. Porque se você descer ao nível dele, lá ele ganha de você, porque lá ele tem mais experiência que você. O imbecil, ele já é imbecil há muitos anos. Então você não adianta você ir no mesmo terreno que ele, traga-o para o seu terreno. Então primeira coisa, não desça ao nível dele. Segunda coisa, se você tiver como interromper a conversa, interrompa. Suavemente, mas firmemente. Se você não tiver como, porque às vezes é um colega de trabalho e tal, então diga da melhor maneira que você puder, diga, você está me desrespeitando, por favor, baixe o seu tom de voz, ou por favor, tenha um pouco mais de respeito, eu sou um ser humano. Diga. Ah, mas e se ele for meu chefe e tal? Calma, eu vou gravar um vídeo ainda por esses dias, onde eu vou falar sobre chefe grosseiros. Aguarde, ó, 8 tipos de chefe desmotivadores. Eu vou falar com vocês sobre isso. Hoje aqui eu estou focando mais nas relações sociais. Seja um familiar, seja um passageiro do ônibus, se você é motorista, seja um colega de trabalho. Primeira coisa, não desça ao nível da pessoa. Ela grita, você não grita. Ela te trata mal, não quer dizer que você precisa tratá-la mal. Porque se você for no mesmo nível que ela, você perdeu a razão a partir daquele momento. Certo? E muitas brigas, muitas guerras começam por causa disso e muitas mortes ocorrem por causa disso. No trânsito, por exemplo. Aí eu lhe pergunto, vale a pena você tomar um tiro no trânsito? Ou alguém te agredir com uma pedrada porque você simplesmente reagiu na mesma altura que a pessoa? Claro que não, não vale a pena. Professores, você é aluno e de repente o professor sem educação, mas tem de monte isso. Como tem aluno sem educação também. Primeiro, não desça ao nível da pessoa. Segunda, diga para ela... Diga firmemente, sem elevar o tom de voz, diga que ela está te desrespeitando e peça que ela acorde. Porque se ela não acordou ainda, ela acorda naquele momento. Terceiro, se ela não te ouvir e você tiver como encerrar a conversa, encerre a conversa. O silêncio, ele é o companheiro predileto dos sábios. E a falácia é o companheiro predileto dos tolos, dos imbecis, dos nécios que andam por esse mundo. Certo? Quanto mais uma pessoa fala, mais ela se enfraquece. Quanto mais ela se cala, mais ela se fortalece. Só que para isso você vai ter que engolir o seu ego, que é o que muita gente não quer fazer. Então, vamos recapitular? Primeiro, não desça ao nível dela. Segundo, diga para ela calma e firmemente que ela está te desrespeitando e chame-a à razão. Terceiro, se você puder encerrar o papo e se retirar, encerre o papo e se retire. Se você não puder se retirar, simplesmente encerre o papo. Ninguém briga por muito tempo com alguém que está em silêncio. Lembre-se, retirando o fogo, retirando a lenha, o fogo se apagará. Nesse vídeo, para que ele não fique muito longo, ficam aqui essas 4 dicas para você que funcionam maravilhosamente bem. Agora, eu te dou também uma outra dica infalível, algumas delas, né? Por exemplo, se você não é inscrito no meu canal ainda, clique aqui acima e se inscreva. Tem um botão aqui e você pode se inscrever. Aqui ao lado sempre tem vídeos relacionados com esse assunto. Se você gosta e ainda não os viu, clique e veja também nas miniaturas que vão aparecer. E se você gosta desse tipo de assunto e passa por esse tipo de problema todo dia, uma outra dica da qual você não vai se arrepender. Adquira o meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Esse livro e curso eu já ministro há quase 20 anos. Eu perdi a conta dos milhares de pessoas que eu ajudei com isso, começando comigo mesmo. Não vale a pena. Não permita que ninguém roube a sua alegria. Não permita que ninguém destrua o seu dia. Não permita que ninguém roube o seu sono. Você é dono das suas emoções e quem disser o contrário não sabe o que está dizendo. O controle emocional é seu. Eu quero finalizar com uma frase de Salomão, o homem mais sábio que já viveu, que diz assim: o irmão contrariado é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as objeções são como os ferrolhos de um palácio. Mude a sua vida enquanto é tempo ainda. Saia da multidão, seja diferente, desligue a TV e ligue o cérebro, você nunca vai se arrepender. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.